Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da disciplina de Termodinâmica 2 e nesse vídeo eu vou mostrar a você como fazer a determinação analítica de propriedades parciais molares. Se você assistiu ao vídeo anterior, você já sabe fazer a determinação da propriedade pelo método gráfico. Hoje nós vamos fazer essa determinação por meio de equações. Bem, você sabe que toda propriedade molar, ou seja, uma propriedade molar como volume molar, energia interna, entropia molar, sempre vai depender da composição das espécies em uma mistura. No vídeo passado, em que a gente apresenta como determinar graficamente, você deve ter percebido que nós utilizamos uma tangente e as extremidades dessa tangente é que indicam o valor das propriedades parciais molares. Se a gente for pensar grosseiramente, uma tangente é uma reta. Então a gente poderia descrever as propriedades parciais molares por uma equação de reta. As equações de número 11 e equação de número 12 descrevem exatamente isso. A propriedade parcial molar 1 depende da propriedade molar mais x2, ou seja, a fração do composto 2, e uma derivada da propriedade molar em relação a x1. Na equação de número 12, a gente tem uma propriedade genérica parcial molar 2, dependendo do casinho, ou seja, a propriedade molar, menos x1 e a derivada da propriedade molar em relação a x1. Observando essas duas equações, a gente consegue identificar tanto o coeficiente linear, ou seja, aquele que intercepta o eixo x, quanto o coeficiente angular, né, a variação da propriedade molar em relação a x1 dá o coeficiente angular que acompanha os valores das frações molares aqui. Então a gente pode utilizar essas duas equações para determinar propriedades parciais molares de forma analítica, ou seja, por meio de equações. Para isso, a gente vai exemplificar a utilização dessas duas equações por meio do exemplo número 1, que é você tem uma equação para a energia de Gibbs molar de uma mistura composta pelas espécies 1 e 2, e essa equação está apresentada aqui, ó. Ela é o Gzinho molar igual a 500 vezes a fração molar do composto 1 vezes a fração molar do composto 2. Lembrando que essa é uma propriedade molar, então ela representa um valor da mistura dessas duas espécies. E ela é dada com a unidade em joule por mol. O que o exercício pede é, na letra A, para você determinar a equação que representa Gzinho de 1 parcial molar. Na letra B, para você determinar a equação do G parcial molar de 2. Na C, para você calcular os dois valores para uma mistura contendo 60% molar da espécie 1. E por último, na letra D, para você provar que as equações obtidas em A e em B obedecem à equação de Gibbs-Duhem. Então vamos lá. Aqui na resolução do exercício, a gente tem que começar mostrando a você a equação que foi nos dada. Então a gente tem a energia de Gibbs molar dessa mistura, 500 vezes x1, x2. Lembrando que nos slides anteriores nós apresentamos as duas equações genéricas para a determinação das propriedades parciais molares. Essas duas equações que aparecem aí na sua tela são para uma propriedade parcial molar genérica K. Então a gente tem o casão de 1 e de 2 parcial molar. Nesse momento a gente precisa reescrever essas duas equações para aquilo que nos é dado no problema. Então nós queremos reescrever a energia de Gibbs parcial molar de 1. Então veja que eu reescrevi aqui com um Gzão. Ela é o Gzinho mais x2 vezes a derivada de Gzinho em relação a x1. De maneira semelhante, cuidando para usar a equação correta, o G parcial molar de 2, tá aqui, ele é o Gzinho menos x1 derivada de Gzinho x1.
Uma vez reescritas as equações para G parcial molar de 1 e G parcial molar de 2, atente para o fato de que o Gzinho, a equação do Gzinho fornecida, ela é apresentada nas novas duas equações, como você pode ver aí na sua tela. E um outro detalhe bastante importante é que essas duas equações para o cálculo do G parcial molar das espécies depende de uma derivada. E essa derivada é a derivada da função Gzinho em relação à fração molar do composto. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai, primeiramente, calcular a derivada dessa função. Então, para fazer isso, eu vou calcular dg dx1, que é justamente aqui identificado por esse retângulo azul, e eu vou substituir a função gzinho pelo 500 vezes x1, x2. Um outro passo importante nesse momento que você tem que observar é que esse x2 que apresenta aqui a equação, ele deve mostrar a sua dependência com x1. E você sabe que a soma das frações molares de dois compostos em uma mistura sempre resultará no valor unitário, sempre resultará em 1. Então, eu posso substituir esse x2 por 1 menos x1, como eu fiz aqui. Ó. Uma vez tendo feito isso, agora a gente pode fazer a derivada. Eu sempre recomendo aos alunos, para terem cautela nesse momento, fazerem as distributivas necessárias e depois derivar. Então, aqui eu tinha 500x1 vezes 1 menos x1, então eu vou resultar em 500x1 menos 500x1 ao quadrado. E agora você pode derivar facilmente. Derivada de 500x1 é 500 e derivada de menos 500x1 ao quadrado é menos 1000x1. Então, esse resultado que a gente obteve aqui, ele vai aparecer sempre nas duas equações. Agora, a gente pode focar os nossos esforços na obtenção de uma equação para a energia de Gibbs parcial molar da espécie 1. Bem, eu vou retornar com a equação que foi apresentada lá em cima. A G parcial molar de 1 é o G molar mais a fração de x2 vezes essa derivada. E vou substituir as informações que eu já tenho lá de cima. Então, eu tenho o meu x, né? E tenho também aqui a minha derivada relacionada à função g. Né? Então, depois que eu substituir esses dois valores, é matemática. Então, eu vou aqui substituir, fazer a distributiva do x2. Então, eu tenho 500x2 menos 1000x1 vezes x2. Posso observar aqui que eu tenho o mesmo conjunto no primeiro termo, né? Então, 500 menos 1000x1, x2, eu vou ter aí menos 500x1, x2, mais 500x2. E aí, um detalhe importante é que é sempre bom você deixar essas funções relacionadas à fração molar de um dos compostos. Então, nesse momento, eu vou substituir novamente todos os valores que são de x2 pela função 1 menos x1. Então, aqui apareceu de novo 1 menos x1 e aqui apareceu de novo 1 menos x1. Fazendo a matemática, eu vou encontrar o resultado de 500x1 ao quadrado menos 1000x1 mais 500. Esse resultado aqui é a função, é a equação que nós procurávamos para calcular o valor da energia de Gibbs parcial molar do composto 1 em qualquer composição do sistema. Então, a gente cumpriu a resolução da letra A. Na letra B, o processo é semelhante. A gente vai partir da equação da energia de Gibbs molar do composto 2 e substituir os dois valores já encontrados anteriormente. O Gzinho é a função dada e a derivada que a gente já fez anteriormente. Quando eu substituo aqui, então tem os dois valores, é só você fazer nesse momento aqui a distributiva, certo? Para esses dois
valores. Então a gente vai ter 500x1x2 menos 500x1 mais 1000x1 ao quadrado. Lembrando sempre de deixar todas as informações, ou seja, esse x2 aqui, em função de x1. Substituindo esses valores e fazendo a distributiva, a gente vai ter aí 500x1 menos 500x1 ao quadrado menos 500x1 mais 1000x1 ao quadrado. Perceba aqui que a gente tem valores com sinais contrários, eles podem ser eliminados, e aí eu tenho uma soma de 1000 menos 500x1 ao quadrado, que vai resultar em 500x1 ao quadrado. Esse valor aqui é o valor da equação para calcular a energia de Gibbs parcial molar da substância 2 em qualquer composição da mistura. Na letra C desse exercício, ele pedia para a gente usar uma composição de 60% da espécie 1 e verificar quanto que seria esse resultado numérico. Então, para fazer isso, basta substituir os valores de x1 igual a 0,60. Então, eu tenho a equação do G parcial molar de 1, que a gente já deduziu. Os valores de x1, substituo 0,6 e vou encontrar a resposta de 80 Joule por mol. Lembre-se que toda propriedade parcial molar, ela é, como o próprio nome já diz, por mol. Então, aqui é Joule por mol. No caso da energia de Gibbs parcial molar de 2, a função que nós determinamos é 500x1 ao quadrado. Substituindo o valor de 0,6, eu tenho 180 Joule por mol. Esse é o resultado numérico. Perceba que diferentes composições vão gerar novos valores das propriedades parciais molares. E é isso que o método analítico tem de satisfatório. Agora a gente conhece o valor das propriedades parciais molares em qualquer valor de composição da mistura. No último item deste exercício, ele pede para a gente verificar se essas duas equações, deixa eu voltar aqui, se esta equação que nós deduzimos, se esta equação que nós deduzimos, obedecem ao critério de Gibbs-Duhem. Para fazer isso, relembrando que a equação de Gibbs-Duhem ela é escrita como um somatório da fração molar da espécie I vezes a derivada da propriedade parcial molar, nesse caso a energia de Gibbs parcial molar. Ela é uma equação com somatório e essa soma deve resultar em zero. Como nós temos uma mistura binária sendo analisada, eu vou abrir essa equação para as espécies 1 e espécie 2. Então eu tenho lá x1 dg parcial molar de 1 mais x2 dg parcial molar de 2. Isso aqui deve ser igual a zero. Cuidado, você aluno que está fazendo a disciplina pela primeira vez, deve atentar ao próximo passo. É sempre importante você dividir toda a equação de Gibbs-Duhem em relação à variação de uma das espécies. Nesse caso, eu estou optando por fazer a divisão em relação à variação da espécie número 1. Então, eu dividi toda essa equação pelo dx1. Tá? Isso aqui é um erro bastante comum que os alunos encontram e fazem ao longo dessa disciplina. Então, toma cuidado para você sempre, neste momento, derivar em relação à mesma espécie. Tá? Feito isso, observa um detalhe. Veja que na equação de Gibbs-Duhem, essas duas funções de G parcial molar de 1 e G parcial molar de 2 já foram obtidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as informações que nós já obtivemos nos slides anteriores. A função de G de 1 e a função de G de 2. Tá aí. Agora, pessoal, é matemática. Veja a vantagem de você sempre deixar as suas funções em relação à fração molar de um dos compostos. Nesse caso, eu já tinha preparado para deixar sempre em função de x de 1, porque eu já sabia que eu ia derivar em relação a x1 nesse momento. Então, isso daqui facilita a minha vida, né? Então, agora é só fazer as derivadas. Então, olha só, derivada de 500x1 ao quadrado, regra do tombo, 1000x1.
derivada de menos 1000x1 vai dar menos 1000, certo? Cuidado que a gente não pode esquecer desses caras que estão multiplicando a equação de Gibbs-Duhem. Então veja que eu deixei indicado pelos parênteses nesta etapa. Com relação ao segundo termo, derivada de 500x1 ao quadrado é 1000x1, né? Então, fiz isso daqui, tá beleza. Agora, o próximo passo é você lembrar de você substituir a função de x2. x2, como já explicado anteriormente, é 1 menos x1. E agora, vamos abrir todos os termos e perceber o que vai acontecer. Então, primeiro termo aqui, x1 vezes 1000x1, eu tenho 1000x1 ao quadrado. x1 vezes menos 1000, eu tenho menos 1000x1. No segundo termo, eu tenho 1000x1 e menos 1000x1 ao quadrado. Se você já percebeu, estes termos se cancelam. Vejam que eu tenho mais 1000x1 ao quadrado com menos 1000x1 ao quadrado, eles vão embora, e mais 1000x1 menos 1000x1, eles se anulam. Então percebam que esta equação realmente responde ao valor nulo. Ou seja, se você chegou até aqui e você conseguiu obter esse valor zero, significa que as suas equações deduzidas para a energia de Gibbs parcial molar de 1 e de 2 estão corretas. Mas professor, e se eu fizer isso e não chegar na resposta zero? Aí você tem que voltar e verificar se as equações que você deduziu estão corretas matematicamente, tá? Volta e deduz de novo, vê se você não errou em nenhuma parte da matemática. Para finalizar essa aula, eu quero fazer o casamento entre o método gráfico e o método analítico. Veja aqui que na sua tela aparece agora um gráfico, e esse gráfico foi feito no Excel em relação à função que nos foi dada para a energia de Gibbs molar dessa mistura. Então aquele 500x1x2 é esta curva em azul que você vê aí na sua tela, certo? Lembra que em determinado momento ele pediu para que nós calculássemos o valor da energia de Gibbs parcial molar na composição de 0,6? Então o método gráfico que a gente fez no vídeo passado pedia que a gente fizesse uma derivada, certo? E essa derivada deveria tocar a curva da energia de Gibbs molar na composição apenas de 0,6. Olha que curioso, neste vídeo a gente viu que os resultados aqui no extremo, então aqui e aqui, correspondem às energias de Gibbs parciais molares. Nesse caso, bate exatamente com o método analítico, o G parcial molar de 1 é 80 e o G parcial molar de 2 é 180 joule por mol. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nós conseguimos utilizar as equações nos dadas nos slides para calcular energias de Gibbs parciais molares. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se você entendeu e curtiu os dois métodos, o analítico e o método gráfico, e compreendeu na sua totalidade, deixa o seu joinha que a gente agradece. Muito obrigado e até um próximo vídeo.